Poder Constituinte. O poder constituinte pode ser definido como uma manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social e juridicamente organizado, que se manifesta na elaboração e alteração da Constituição. Ou seja, é o poder constituinte que elabora e altera a Constituição. Titularidade. Em uma democracia, o poder constituinte pertence ao povo. Assim, a vontade constituinte é a vontade do próprio povo. Porém, embora o povo seja titular do direito, quem exerce são seus representantes. Uma vez que o direito do poder constituinte pelo povo, uma vez que o exercício direto do poder constituinte pelo povo é inviável, essa titularidade fica clara no preâmbulo de nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Espécies do poder constituinte. Poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O originário elabora a Constituição do Estado, organizando e criando seus poderes. O exercício desse poder se manifesta na elaboração de uma nova Constituição. Pode-se identificar duas formas de expressão desse poder, através de uma Assembleia Constituinte eleita pelo povo, ato chamado de convenção, ou de um movimento revolucionário através de um ato de outorga. O poder constituinte originário caracteriza-se por ser inicial, dá início ao ordenamento jurídico, e ilimitado, não é limitado por qualquer norma jurídica anterior, e incondicionado, forma livre de exercício. Poder constituinte derivado. Tem esse nome porque deriva das normas estabelecidas pelo constituinte originário. Além de derivado do poder originário, apresenta-se características de subordinado ou limitado. Encontra-se limitado pelas normas do texto constitucional, às quais deve obedecer sob pena de inconstitucionalidade, e condicionado, uma vez que seu exercício deve seguir as regras estabelecidas pelo poder constituinte original. Por sua vez, o poder derivado subdivide-se em poder constituinte derivado reformador e decorrente. O reformador consiste na possibilidade de se alterar o texto constitucional, respeitando os limites e a forma estabelecida na Constituição. O decorrente consiste na capacidade em um Estado federal dos Estados-membros se auto-organizarem por meio de constituições estaduais, respeitando as regras contidas na Constituição Federal. Assim, no Brasil, por exemplo, cada estado possui a sua própria Constituição e os municípios podem elaborar suas leis orgânicas. Agora irei falar sobre a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia. Normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou podem produzir todos os seus efeitos essenciais nos termos propostos pelo Constituinte. Normas de eficácia contida são aquelas que, embora produzam seus efeitos desde logo, foi deixada margem pelo Constituinte de restrição pelo legislador ordinário de seus efeitos. Normas de eficácia limitada somente produzem seus efeitos plenamente após a edição de lei ordinária ou complementar, que lhes desenvolva a aplicabilidade, ou seja, precisam ser regulamentadas. Além desses três tipos, podemos citar também as normas programáticas. Elas se caracterizam-se por expressarem valores que devem ser respeitados e perseguidos pelo legislador. Não têm a pretensão de serem de aplicação imediata, mas sim de aplicação diferida, paulatina, constituindo um norte ao legislador. Por isso, normalmente trazem conceitos vagos e abertos. Um exemplo de norma programática seria o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, que trata de salário mínimo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Salário mínimo fixado em lei.
Por fim, irei falar sobre emendas constitucionais. No exercício do poder constituído e derivado, o Estado pode alterar o texto constitucional, respeitando os limites impostos pelo poder constituinte originário. Essas alterações se dão por meio das chamadas emendas constitucionais, as quais, uma vez aprovadas, passam a compor o texto original da Magna Carta e impedem igualdade com as demais normas. A emenda constitucional é expressamente prevista como espécie normativa no artigo 59 da Constituição Federal. No entanto, para sua aprovação, uma proposta de emenda constitucional não pode incidir em algumas das restrições previstas pelo Constituinte. As restrições às emendas constitucionais podem ser de dois tipos: materiais, também chamadas de cláusulas pétreas, e temporais e formais. E temporais. As restrições materiais têm esse nome porque são restrições de conteúdo, ou seja, a Constituição proíbe a aprovação de emendas que tratem de determinadas matérias. Essas matérias que não podem ser objeto de emendas estão previstas no artigo 60, inciso 4º, são chamadas pela doutrina de cláusulas pétreas. Vejamos o texto. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Restrições temporárias. Estabelece que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E por fim, restrições formais. Nada mais são do que os procedimentos necessários para que a emenda constitucional possa ser votada e aprovada. Pelo fato da nossa Constituição ser rígida, a elaboração de emendas à Constituição exige um processo legislativo mais rígido e dificultoso do que o ordinário, ou seja, as restrições formais são requisitos que deverão ser observados para a aprovação da emenda. Estão ligados à iniciativa para a propositura da emenda, ao rito e ao quórum necessários para sua aprovação. Iniciativa. De acordo com o artigo 60 da Constituição Federal, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço, o mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, uma proposta de emenda constitucional, PEC, somente pode ser apresentada por uma dessas pessoas ou entidades. Agora, o rito e o quórum de aprovação. A PEC terá sua constitucionalidade examinada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa onde foi proposta. Após isso, será colocada em plenário e será votada em 2 turnos, sendo em que cada um deles deverá ser aprovada por 3/5 dos votos dos membros daquela casa. Se a PEC for aprovada nesses 2 turnos, será enviada para votação na outra Casa Legislativa, onde também deverá ser aprovada em 2 turnos, com 3/5 de aprovação. Após isso, se aprovada, será então promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.